Bom, obrigado a todos mais uma vez por participarem. Eu vou fazer uma breve leiturazinha. A Tati pode fazer a nossa oração inicial depois? Sim. Obrigado. Então, abrimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sedes perfeitos, o tema desse capítulo, dessa sessão do livro do Evangelho, e o capítulo é O Homem do Mundo, item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre a vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germinar em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar, pois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura e do herdeiro do céu que conta os dias que falta para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vola deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevais o pensamento a esse Criador e lhes possais, no arroubo d'alma, ou a sua proteção para que lhe obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Criador, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as possibilidades, as posições sociais, desde a menor à maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se, voluntariamente, dos mais poderosos meios de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Vou parando aqui, então. Tem mais um parágrafozinho, mas é uma leitura interessante porque foi aleatória e a gente estava tocando nesse ponto, né? De viver como homens do mundo, não como santos, né? Sabendo das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas sempre buscando purificar nossos pensamentos. Tati? Elevemos nossos pensamentos a Deus, Jesus, nosso Mestre, Mãezinha Santíssima, para nos iluminar mais essa aula. Agradecemos aqui a presença de toda a equipe espiritual que nos acompanha, nos auxilia, seu Vandir, que faz esse intermédio para nós, todos os alunos aqui, todos nós, alunos, iniciemos com muita alegria essa aula. Assim seja. Amém. Bom, a aula de hoje, seu Vandir, para que o senhor tenha um pouco de atualização,
O que ocorre com toda a equipe agora, a gente está assistindo às aulas, mas está todo mundo bem ocupado no trabalho, novas funções, novas posições, então estamos todos nos readaptando com funções de trabalho e funções novas, empregos novos e tudo mais, mas estamos assistindo às aulas, apenas não estamos tendo a combinação de tempo necessária para poder fazer o resumo escrito, que é uma coisa de costume de todos nós. Mas a Cíntia foi a guerreira que, mesmo estando no trabalho lá dela, conseguiu realizar isso. A gente tem que dar os parabéns para a Cíntia, que ela é a guerreira da nossa turma, viu? É mesmo? Obrigada. Eu tento. E aí, quais as perguntas que a senhora tem, dona Cíntia? Vamos começar então com a senhora, já que a senhora conseguiu realizar, mesmo com pouco tempo de disponível, fazer esse resumo aí. Tá. Sr. Vandir, minha primeira pergunta seria assim, a convulsão, né, mesmo em crianças, também seria esse eletromagnetismo inferior ou não? É uma boa pergunta, Cíntia. Chegou um caso aqui de uma criança de 2 anos, essa semana, que ela teve crise convulsiva sucessivas, né, uma atrás da outra. E ela foi socorrida para um hospital material e fizeram todos os tipos de exame, né, eletrocefalograma, fizeram tudo, e o neuro não entendeu, porque não tinha nada. E a criança, ela estava tendo essas convulsão constante, né? Então, nós pedimos que trouxesse para cá, que a família daqui do MCM, e a doutora Cristina, avaliando nessa sala, constatou que a criança tem 2 processos aí, né? O obsessivo e a contaminação do hemisfério esquerdo e direito, né? Então, no exame nosso aqui, a cabecinha dele dava choque de tanto eletromagnetismo, né? Então, a recomendação da médica foi colocar um eletrodo no bulbo para ele dormir, para essa carga diminuir, e a gente avaliar ele todo final de semana para ver essas condições dele, né? O eletromagnetismo e a influência dele sobre o ser humano, isso não foi estudado pela ciência, e muito menos pelo movimento espírita no mundo, nunca foi estudado, né? A gente viveu um movimento de consolação, não foi de estudo, né? Uhum. Consolação é uma coisa, estudo científico é outro. Dá para juntar as duas coisas? Dá sim, para juntar as duas coisas. Mas quando a gente se detém só numa, é muito complicado, porque o número de doenças aumenta e poucas pesquisas. Então, como nós vamos socorrer? O que vamos dizer a essas pessoas? Que aquilo ali é uma lei de causa e efeito, é um karma. E depois que a médica foi retirando essa quantidade de eletromagnetismo do hemisfério direito esquerdo cerebral, essa criança parou de convulsionar. Ai, graças a Deus. É que a minha filha teve casos de convulsão, né, seu Vandir? Mas eu não sei o que era. Nem os médicos conseguiam dizer o que aconteceu com ela. Pode ser uma crise sonambúlica que seja associado à convulsão, né? Quando não há explicação nos exames, então a gente sabe que é tudo mediunidade, né? Ah, obrigada, seu Vandir. Bom, sigamos então as perguntas. Temos aí algumas perguntas já no bate-papo ali. Tati, você gostaria de iniciar ali a pergunta? Sim. Né, na aula de hoje falou bem de eletromagnetismo inferior. É o mesmo de eletromagnetismo negativo? É a mesma coisa, né? Inferior e negativo é a mesma coisa. O eletromagnetismo negativo, ele é uma propriedade tanto dos espíritos que têm órgão, como também dos seres humanos que desenvolvem essa propriedade, né? É uma propriedade criada no sistema nervoso central, justamente por quê, né? Porque as pessoas retêm uma emoção muito negativa. Então, essas partículas, ou trilhões de partículas, elas são muito perigosas, né? Porque ela pode ser distribuída presencialmente, como pode ser também à distância.
Uhum. Obrigada, Silvandir. Silvani, se você não se importar, só fazer uma pergunta dentro desse eletromagnetismo negativo. Aquelas pessoas que passaram aí por uma longa vida, não é? Tomando decisões assim de não se importar com o lado espiritual, digamos assim. E acumular, obviamente, eletromagnetismo no seu perispírito. Qual é o procedimento após o desencarne, seu Vandir? Na hora do desencarne, vamos ver na hora do desencarne, é muito complicado, porque essas pessoas têm reação de choques generalizado no corpo físico e também no perispírito, periférico, entendeu? Então, esse choque, muitas vezes, o desenlace é muito complicado. Não acontece tão rapidamente, né? Porque essas energias prendem as camadas do perispírito. E na medida que prende, essas pessoas não conseguem se libertar. Então, elas sofrem muito mais na hora do desencarne. Então, uma pessoa que conservou boas energias, há uma facilidade enorme na hora do desencarne, né? Porque, Sim. em vez de essas energias prender, pelo contrário, né? Ela expulsa o espírito. Enquanto a outra não, a outra prende, então sofre. Então, essa pessoa vai ter reações. Mesmo que você dê morfina para passar a dor, às vezes não passa, não. Porque a dor que ele está sentindo é uma dor espiritual, não é física. Sim. Isso aí é o que relata o seu Allan Kardec, né, quando diz, quando tem, por exemplo, no livro dos Espíritos, relata dos desencarnes, né, dos tipos de desencarne no céu e inferno também. Isso aí, quando ele fala das pessoas que desencarnam e que passam pelo momento de perturbação, essa perturbação é causada pelo eletromagnetismo negativo, é isso? Não, a perturbação que ele explica aí é justamente o que a gente viveu na Terra. Nós vivemos uma vida física e material. E a perturbação que nós vamos encontrar é a nossa adaptação agora com a atmosfera do mundo espiritual. Então, nós agora não podemos disfarçar, somos nós mesmos, está entendendo? Então, por isso que alguns espíritos viveu na ilusão das paixões humanas, quando ele adentra no mundo espiritual, ele sente angústia, é um estado de perturbação. Alguns se sentem depressivos, é um estado porque cada um de nós vamos formar ou vamos entrar na dimensão que nós criamos a vida inteira na nossa personalidade, entendeu? Então, o que é que isso acarreta? Um estado de perturbação. Tem uma narração aí, se eu não me engano, na Revista Espírita, de um espírito já um pouco adiantado, que Kardec evoca ele, né? Que era uma pessoa do bem mesmo, né? Kardec conheceu na França. Não sei se você lembra dessa história. E esse espírito diz que passou por alguns instantes de perturbação. Imagine eu e o Francisco, hein? Pelo amor de Deus. Ele disse que passou. Então, esse estado é o impacto, né? Você agora entra num mundo onde você tem que ser você, né? Você não pode ter dupla personalidade, é você mesmo. Então, esse estado de perturbação ele pode ser temporário, no caso desses espíritos, e no caso dos espíritos errantes, que praticaram muita maldade, ele é permanente, né? Ele é 24 horas por dia. O eletromagnetismo, nesse caso aí, negativo, no mundo espiritual, pode causar dores nele, entendeu? Agora, o maior problema dele é a liberdade de pensar. Ele usou a vida inteira errada. Sim. E agora, tudo que pensa se transforma em energia contra ele mesmo. E aí todo mundo escuta também, né? Porque é a forma é a língua usada, né? Por falar nisso, eu passei até para esse negócio da língua usada pelos espíritos. Depois eu passo para o senhor, mas tem um discernimento dentro da revista Espírita a respeito como os espíritos se comunicam com a gente, maravilhoso. Depois eu falo para vocês, que vai um pouquinho na tangente, entra em outro assunto. Mas também fala a respeito das línguas, né? Falar inglês e falar espanhol, como é que o espírito se comunica, como é que é. Muito interessante, tem na revista Espírita isso. E eu mandei para o seu Joabson, porque o seu Joabson, por curiosidade, estava estudando isso, né? E aí o seu Joabson,
Seu Jobson, eu encontrei isso daqui, olha aqui. Aí eu falei para ele, ele falou, nossa, eu estava vendo essa semana. Vamos lá, sigamos então. Samela, querida, você tem uma pergunta ali. Por que a espiritualidade não divulga, não sei se divulga ou não, mas e se esse seria o caminho, né? Entre outros centros espíritas ou hospitais, a utilização dos eletrodos. Isso é, tipo, da própria espiritualidade mesmo, sabe? Vê só, Samuel, a questão, esse trabalho nosso tem 27 anos, mas são 27 anos de pessoas que não estudam e nos combatem. Todos eles têm o livre-arbítrio de usar a ciência. Nós não temos propriedade sobre essa ciência. É a ciência dos espíritos. Mas o que a gente observa em poucos estudiosos no Brasil é a não aceitação do estudo científico. Então, como eu disse a vocês, olha, se esse eletrodo estoura no Brasil, ele tem que estourar no mundo inteiro. O eletromagnetismo é o mesmo. Não podia só estourar no Maria Cláudia, que seria uma fraude, entendeu? Mas tem um centro espírita, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que a presidente entrou em contato comigo, entendeu? Uma pessoa humilde, muito simpática, e ela perguntou a mim, Vandi, eu posso adotar isso nas minhas reuniões? Olha, pode, não tem nenhum problema, entendeu? Eu vou dar as diretrizes tudinho para a senhora fazer isso. E ela está fazendo com resultado. Só que, às vezes, a gente estuda para ser humilde, a gente não estuda para alimentar nosso orgulho. E os estudiosos do Brasil, eles estudaram para alimentar o orgulho, quer dizer, eles só aceitam aquilo que vem deles. E o que vem deles é um absurdo, entendeu? É um absurdo em termos de estudo espírita. Então, os eletrodos, ele pode ser usado no centro espírita, pode ser usado, desde que eles sejam flexíveis, mas também estudem o que vocês vão fazer, está entendendo? Nós não proibimos, porque a ciência não é nossa, é dos espíritas. Agora, é interessante, né? Houve um caso aqui no Brasil de uma determinada pessoa que é presidente de um centro aqui, né? Inclusive, esse centro, as pessoas da alta sociedade vão lá, e essa pessoa me combateu durante 5 anos com relação a tudo que era feito no Maria Cláudia, entendeu? E depois disso eu recebi uma notícia até boa, porque ela chegou à conclusão e disse para o pessoal da instituição, disse, olha, aquele hospital Maria Cláudia, eu combati. Ela confessou isso. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, eles têm toda a razão no que eles estão estudando. Eu errei, então ela foi humilde em admitir isso, entendeu? Mas se vocês quiserem ir para lá, pode ir, porque muitas vezes palestrantes foram proibidos de vir ao MCM. Isso é um absurdo. Proibidos de vir e pediram para sair da escala. Só que quando a gente trabalha com Deus e Jesus, não temos que ver. Então, continuamos a nossa jornada. Nós temos que ser reconhecidos, Samula, pelos que sentem dor, pelos que foram abandonados, está entendendo? Então, a gente nunca vai em busca de reconhecimento por aqueles que não querem estudar e querem criticar. O livre-arbítrio para a utilização do eletrodo, a mentora, ela libera, é livre-arbítrio. Agora, muitos não querem aceitar porque não querem estudar. Não vão entender, né, o motivo, Não, assim. Muitas vezes tem que viver, né? Como você mesmo viveu, né, Samara, quando você estava precisando e você foi nossa primeira paciente, porque quando eu fui conhecer o Maria Cláudia, minha tia chegou e disse, olha, vai ali, tome aqui esses eletrodos, seguro na sua mão. Eu disse, o que é isso, tia? Essa parte dessa educação, a gente não é. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Não, só segure, porque você vai ser atendida pela médica espiritual, precisa segurar esses eletrodos. Aí eu falei, e o que é que... à minha frente sem eletrodo. Eu quero me ver torrado. Pois é, mas eu acho que, para completar essa resposta de seu Vandi, eu acho que muitos centros espíritas, eles falham
na comunicação com os mentores espirituais da própria casa. Você vê muitos centros espíritas dando nome, entendeu? Esse aqui é o centro espírita André Luiz, esse aqui é o centro espírita, né, Divaldo, alguma coisa, mas só que eles não. Peraí, a gente já se comunicou com o nosso mentor, né? Quem é o nosso mentor? Quem é que é o coordenador? Porque toda casa espírita vai ter um coordenador daquele trabalho, né? Eu acho que falta esse elo. E quando você começa a estudar a revista espírita, inclusive eu até marquei ali na minha revista espírita ali de 1859, onde o coordenador espiritual, né? Agora eu esqueci o nome dele, meu Jesus. Me ajuda aqui, seu Vandir. O espírito que coordenava todo o trabalho, né? Quem? Mentor espiritual. Mas quem é o do Allan Kardec, da equipe do trabalho do seu Allan Kardec? São Luís. Isso, São Luís. Então, ele mesmo que se coloca como presidente espiritual, não é, do trabalho. E aí é colocado na ata de reunião, aí você vai ler lá, tem a ata de reunião, aí eles colocam na ata de reunião, documentando que por livre e espontânea vontade, São Luís informou que ele era o presidente espiritual, né, o coordenador espiritual de todo o trabalho. Então, assim, é muito interessante. Aí é onde e todas as decisões que eles faziam era com ele. Todas. E assim, eu acho assim... Eu conheci um homem que estudou 450 obras, chamado Naelso Coutinho. E Naelso, nas viagens, dizia assim, seu Vandir, o espiritismo no Brasil é o espiritismo sem espírito. Ele dizia isso. Sem espírito, seu Vandir. Eu dizia, mas seu Naelso, por quê? Eu sempre puxava, né, dele. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque nós temos Dona Cristina e Dona Maria Cláudia para nos instruir. Ele estudou 450 obras, ninguém enganava aquele homem, não, de jeito nenhum. Porque as perguntas, os interrogatórios que ele fazia, a doutora Cristina, era tudo muito técnico, né? Então, eu adorava quando ele fazia isso. E o que o Francisco está dizendo aí é uma realidade. Tem casa espírita no Brasil, vocês vão rir agora com isso, que para escolher o mentor espiritual, pegou 10 papéis com 10 nomes e botou dentro de um caldeirão. E mexeu o caldeirão para cá, mexeu para lá, aí puxou o nome e fez, olha, o mentor é José Fulano, num sorteio. Peraí, pessoal, esse não é o espiritismo de Kardec. E, a partir dali, já estavam colocando a placa do Centro Espírita com o nome do mentor que foi escolhido num sorteio. Então, olha, a gente tem que ter médios que tenham a responsabilidade e que digam, olha, isso está errado, isso não está certo. E Naelso Coutinho, ele tinha muito isso. Ele conhecia o perfil de Dona Maria Cláudia. Ele conhecia o perfil da doutora Cristina, porque Naelso também foi um grande estudioso na psicologia, está entendendo? E ele dizia assim, o senhor é um grande intérprete, o senhor não foge uma linha. Eu dizia, o senhor estava estudando? Ele dizia, olha, é interessante. Ele dizia assim, seu Vandir, o senhor não vai se magoar, não? Não, diga, pode falar, diga. Aquilo ali o senhor não alcança, não, viu? Ele dizia, por quê? Porque aquilo ali é muito mais além do que aquilo que o senhor conhece. Ele disse, olha, não, sabe por quê? Porque a gente se doa, tá entendendo? A gente se doa, a gente está ali para trazer. Nós somos os jornalistas do mundo espiritual. Então, a gente está ali para trazer tudo de bom, sem nenhuma intervenção nossa, né? E ele achava isso maravilhoso. É, verdade. Bom, vamos lá, seu Nael, sentimos saudade dele. Vamos lá, pergunta número 2 da querida Tati. Eu vou pular ali a pergunta da Samila, viu, Samila? Mas a gente tenta retorná-la, tá? Sim. Então, eu fiquei pensando, né, aí sobre as mesas girantes que fala nos estudos, que fala que é a combinação do fluido magnético do médium e o eletromagnetismo espiritual do espírito, que não era superior. E conseguiu, né,
conduzir um ser não pensante, né? Que é uma mesa. Mas e se a gente pensar nessa combinação do fluido magnético com eletromagnetismo positivo? Isso eu posso falar que é uma combinação de dois fluidos superiores? Seria mais ou menos assim o trabalho de um médico espiritual no médium, tipo o senhor? Vê só, tá? Quando eles falam lá, Kardec classificava o fluido eletromagnético como um fluido nervoso, né? Então, ele classificava como um fluido nervoso, porque ele estudou e tinha carga elétrica. Então, quando as mesas girantes ali, elas começavam, né, ter essa contaminação, existia dois componentes realmente. Um era o fluido do médium e o outro era o fluido daquelas entidades que ali estavam presentes. Como esses médios eram médios de efeitos físicos, então eles liberavam uma grande quantidade de fluido magnético que se acoplava no eletromagnetismo dessas entidades, sendo esse eletromagnetismo inferior. Então, isso provocava uma agitação, né? Então, não era a mesa que tinha vida, né? Eram os espíritos que davam a ela uma vida fictícia, temporariamente. Quando aquele fluido cessava, então as mesas se acalmavam. Então, no estudo de Allan Kardec, ele deduziu o seguinte: e se eu tirar esses médios de dentro dessa sala, o que vai ocorrer? Então, eles tirou esse médio, na medida que ele tirou esse médio, ele tirou a propriedade o quê? Magnética. Não foi isso? Os médios não saíram? Tirando essa propriedade magnética, então ficou ali uma limitação de eletromagnetismo e fluido magnético. Então, na medida em que essas mesas começaram a girar e esses espíritos não tinham mais os instrumentos, que eram os médios de efeito físico, então as mesas se acalmaram. Então, ele deduziu o seguinte, que para os espíritos atuar, eles teriam que ter também o veículo chamado médium, porque sem os médios, eles teriam limitações em fazer isso, entendeu? No caso do médico espiritual que você está falando aí, é interessante que nós trabalhamos com carga eletromagnética positiva, combinação da condição moral do médium com a condição evolutiva do espírito. Sem essas duas combinações, tenho certeza que isso seria uma onda negra que ia se virar contra a gente aqui. Porque uma contaminação de Cíntia ia ficar em mim. Ela não seria transformada em elementos positivos. Uma contaminação de Tati que eu fosse tirar ia ficar em mim, tá entendendo? Então, por isso que Allan Kardec, ele preza muito pela questão moral dos médicos, quando ele fala a respeito disso. Porque, para ser um bom instrumento, é preciso que tenha uma boa condição fluídica. Por isso que tanto o espírito como o médium, eles têm que estar bem afinados nisso aí. Então, é o eletromagnetismo do médium com o do espírito. Positivo, e os dois sendo positivo, né? Sendo positivo. E os dois sendo positivo. Silvandir, só complementando um pouquinho, quando a doutora Cristina fala assim, nas palestras que, assim, que o senhor tem que estar bem longe para ela conseguir atuar. Isso seria... teria alguma coisa a ver com isso? Com o seu eletromagnetismo? Ou é o seu pensamento para ela não ter a limitação de um pensamento humano? O que seria isso? Ela falou assim, seu Vandir está lá na enfermaria, bem longe daqui, para eu poder... Na medida que vamos se adaptando com o espírito, a gente vai entendendo o modelo de como ele trabalha. Cada espírito tem um modelo de trabalho, está entendendo? E eu disse a ela, olha, eu passei 5 anos para me adaptar com a senhora. Eu disse, por quê? Porque a senhora pensa muito rápido. Muito rápido. As coisas acontecem com rapidez enorme. E com a doutora Patrícia, não. A doutora Patrícia era um espírito assim, que falava muito pausado, né? Então, era você dá tempo de você pensar. A doutora Cristina não dá tempo de você pensar.
Aí eu perguntava, o que é que eu faço? A senhora fala muito rápido, tem coisa que a senhora já disse, já não tem mais como fazer, voltar mais. Vamos fazer o seguinte, você se ocupa com alguma coisa do outro lado, que eu me ocupo com você aqui. Tá certo. Começa a ficar do outro lado. Fica bem distante lá das enfermarias, com seu sonambulismo, e deixa o resto que eu cuido aqui. Aí vinha aquele impasse, olha, era uma coisa séria. Aí eu, trabalhando para fazer assim, ô doutora, e o tema? Ela disse, quando faltar 10 minutos para a palestra, doutora, eu disse, não faça isso não. Ela dizia, quem vai fazer sou eu ou você? É a senhora. Então, olha, entregue seu corpo para mim, que eu faço o trabalho. E eu dizia, isso dá errado. Se der errado, o quê? Não vai dar errado, não. Então, eu ficava na minha agonia. Você pegar um tema, 10 minutos para começar o horário, como é que pode, né? Aí ela dizia assim, você vai ter que se adaptar. Meu trabalho é assim, eu sou assim, é meu estilo. Aí eu disse, então tá certo. Então, eu vou seguir tudo. Depois de 5 anos, eu consegui se adaptar. Olha aí. E só complementando que ela comentou na aula de hoje, que o senhor estava recusando usar o eletrodo na primeira vez que o doutor Ricardo, né? E aí ele falou para o senhor assim, ó, e o senhor falou, o meu nome, o seu nome fica depois, vamos cuidar dos pacientes. Eu penso, gente, que deve ter sido muito difícil para o senhor, porque é um trabalho totalmente novo e que, assim... A questão do eletromagnetismo foi implantado esse estudo do Dr. Ricardo Menezes, e também eu era muito jovem, né? Eu estava ali nas bases ali, de toda a qualificação, era mais que eu fazia isso tudo, e de repente você vem com 2 pilhas. Não, doutor, nem assim não, é meu nome fica para depois, agora é a pesquisa. Eu disse, não, mas espera aí, eu não vou usar agora não, vou segurar. Aí eu disse, olha, eu vou abrir o setor de meu dia de hipnose. Aí o senhor escolhe a tontura que o senhor tem lá, ou então o eletrodo. E o eletrodo tira a tontura, tira, então eu quero o eletrodo. Porque na hora da reunião, a cabeça fazia isso, ó, sem eletrodo, né? Aí, depois da implantação do eletrodo, os estudos ficaram mais profundos e, graças a Deus, até a ciência agora usa eletrodo para mal de Parkinson, né? Que interessante. Eu vivo usando os eletrodos. Hoje mesmo, para dormir, eu usei aqui no bulbo, que eu senti um peso tão grande na minha cabeça, até o bulbo aqui, que eu estava aguentando. Tomei banho, coloquei e fui dormir. Eu tenho vontade, às vezes, de ter uma bateria de carro para pôr aqui, andar na cabeça, sabe? Porque às vezes minha cabeça tá tão pesada que... Bom, obrigado, Tato, pela pergunta ouro, né? Porque a gente agora soube um depoimento da experiência do seu Vandir, com o procedimento aí da adaptação com a doutora Cristina, maravilhoso. Samila? Ô Chico, ainda teve outra, teve outro que eles falaram do seu Vandir nessa aula. Qual que foi mesmo? Nossa, porque a doutora Cristina fala tanta coisa, né? A gente se perde. Gente, eu fico rindo tanto a hora que eu estou ouvindo a aula. Eu tenho vontade de anotar cada piadinha que ela fala do seu Vandir. Vocês já pegaram as piadas que ela fala da barriga dele, como ele tá ficando, como ele tava, não sei o quê? Sim. Nossa, essa é muito engraçada. Que ele emagreceu, que tá melhor. Nossa, eu esqueci completamente qual que foi a outra. Se voltar, você traz. Mas vamos lá para as perguntas, que senão a gente não dá tempo. Samila, você quer fazer essa pergunta, querida? Eu posso deixar a da aula passada para depois, né? Deixa para a gente fazer no finalzinho. Então, aqui, o eletromagnetismo negativo, ele pode ser criado por nós mesmos e também por outros que enviam pensamentos negativos para a gente. É isso, seu Vandir? Olha só, Samila, quando nós criamos
um eletromagnetismo, e nós temos entidades de CMH dentro de casa, eletrodoméstico queima todos. Porque ele altera a corrente elétrica do ambiente, entendeu? Então, é interessante, porque nós temos casos aqui que a pessoa diz assim, olha, eu não estou entendendo, a minha máquina de lavar queimou o motor, a televisão queimou também. Olha, eu vou dizer uma coisa, até o ferro elétrico queimou também. Então, existe ali uma aglomeração de eletromagnetismo de alguma entidade, sendo combinado com os moradores que estão ali dentro, no verdadeiro duelo. Então, por isso que há essa queima total de eletrodoméstico dentro de casa. Inclusive, eu queria até falar para vocês, pessoal, referente à pergunta passada que a Tati fez a respeito das mesas flutuantes, mesas que elevavam, para vocês pesquisarem a respeito do Daniel Douglas Home, que tem na Revista Espírita, e o seu Allan Kardec, ele relata, foi o maior médio de efeito físico que existiu no século XIX, século XIX, exatamente. Escreve o nome dele aí pra gente, Chico, só para eu anotar aqui. Tá aí no bate-papo para vocês. Mas sigamos. Muito bom que ele fala desse médio, né? Muito bom mesmo. É muita coisa interessante. Esse médio de Vamos, por favor. Por favor, Cíntia. É que já está quase na hora de eu sair. Não, pode ir, querido. Pode falar. Tá. Eu queria perguntar para o seu Vandir antes, né? Muitos anos atrás eu sentia os meus braços, quando eu ia deitar, muito estranho. Parecia que queria se movimentar sozinho. Isso aí é eletromagnetismo também, seu Vandir? Negativo? Eles chamam de movimentos involuntários. Isso acontece nos médios psicográficos, né? Então, o reflexo condicionado, ele é pulsionado por cargas eletromagnéticas. Mas essas cargas podem ser positivas ou negativas. Quando essas cargas elas são negativas, geralmente aparecem edemas no braço do médium, entendeu? Uhum. Quando ela é positiva, não acontece nada disso, pode acontecer um movimento. Então, com Chico Xavier, ele era médium mecânico. Isso quer dizer o seguinte, que essas mãos deles ficavam dormentes ali. E ali, por cima da mão dele, era materializado a mão do espírito que ia escrever. Por isso que havia ali mudança de caligrafia, entendeu? E muitas vezes a assinatura idêntica quando estava encarnado. Então, esses médios aí é chamado de médios mecânicos. No seu caso, pode ser mediunidade semimecânica. Ah, entendi, seu Vandir. Porque ficava esse mesmo que o senhor falou. Eu não sei explicar como que ficava, mas eu me sentia muito estranha. Mas não surgia edema, assim, né? Mas eu me sentia muito esquisita. Então, era positivo. Graças a Deus. E rapidinho, eu vou fazendo rapidinho, tá, Francisco? Desculpa. Sim. E cãibra, seu Vandir, assim, a doutora Cristina fala sobre cãibras, né? Então, qualquer cãibra no corpo seria também referente a eletromagnetismo negativo. Qualquer tipo de cãibra, nas pernas. Veja só, as câimbras, no caso, eles explicam que essa carga é em músculos involuntários. Então, esse músculo voluntário, ele tem carga elétrica. Quando é alterado para negativo, toda a musculatura tem reação, entendeu? Então, é associado ao eletromagnetismo negativo. E tique também? Tique também seria? Quem tem tique? A mesma coisa, viu? Minha última pergunta, Francisco, desculpa. Não, querido. Mas é que é no final, Francisco. Não se preocupa, você tá indo para o seu trabalho, pode fazer, senão você não tem a oportunidade de fazer depois. Tá. Desculpa, gente. A doutora Cristina Silvandir fala sobre ímãs. E aqui no Japão, eu usava bastante antes de começar a usar os eletrodos. Hoje eu uso só mais os eletrodos, né? Aqui no Japão existe isso aqui. Esse aqui tem o ímã, né? Que a gente coloca aqui, qualquer parte do corpo para dor. Então, isso aqui também se refere ao que a doutora Cristina fala, né? Veja só, essa pesquisa dela é interessante, porque vem de uns colchões que tem o ímã, tá entendendo?
E em uma das nossas pesquisas, nós fomos numa determinada casa, a pessoa, quando dormia, sentia dores. Então, significa que o ímã, ele destrói toda a calcificação óssea. Está entendendo? Uhum. Aí nós fizemos o seguinte: vamos reverter esse colchão, vamos colocar esse ímã para baixo. Ele está na força de atração, vamos colocar na de repulsão. Então, essa pessoa começou a dormir sem sentir dores nenhuma. Então, o tratamento com ímã magnético, ela não recomenda de jeito nenhum. Porque nas pesquisas espirituais, ele destrói toda a calcificação. Então, vamos dizer que você esteja com a carga eletromagnética e você coloca um adesivo desse do ímã que está ali. Ele potencializa. Ele vai atrair uma maior quantidade, ele não vai diminuir. Por isso que os espíritos não usaram o ímã para absorver o eletromagnetismo. Usaram uma pilha descarregada que tem força de atração para atrair o eletromagnetismo e armazenar. Mas descartaram toda a possibilidade de usar o ímã. Porque eu falo isso porque, seu Vandir, eu achava que melhoraria minhas dores, mas piorava. Olha aí, piora porque ele centraliza o eletromagnetismo em volta do adesivo. Então, em vez dele puxar, ele vai atraindo mais ali e ali aglomera. Então, não tem resultado nenhum. Uhum. Obrigada, seu Vandir. Obrigada, Francisco. Obrigada, meninas. Desculpa, viu? Bendita paz. Se aperrei não, vou trabalhar. Será que é porque o ímã ele não tem aonde descarregar o eletromagnetismo? Ele ele não absorve. Só é um campo de atração e repulsão. Não, ele não tem onde descarregar. Não tem onde descarregar. Ele atrai e ele acumula. E ele aí tem uma acumula, ele não tem que para onde jogar. Tem uma sandália que usa, que é muito perigosa, que tem o ímã nessa sandália. A pessoa usa e diz que é para relaxar, só que quando você coloca uma sandália dessa, a planta do pé já não tem uma grande quantidade de irrigação sanguínea. E o ímã piora essa irrigação. Entendeu? Por isso que os espíritos não indicam esses tratamentos com ímã. E aí, bom saber, né? Acho que é uma informação muito, muito importante para todos nós, e ainda mais com o depoimento da Cíntia, comprova exatamente os estudos que a doutora Cristina já passa para a gente, né? Que o senhor Vandir trouxe. Vamos lá, Samuel, eu acho que a gente está na tua segunda pergunta ali, né? De utilização das pilhas. Ali, na verdade, foi só um comentário, né? Sim. Que a doutora Cristina, ela menciona exatamente o que eu senti quando eu usei a pilha pela primeira vez, né? E ela mencionou exatamente o que as pessoas sentem, né? Nas mãos, parecia mesmo uns choquinhos, né? Levando uns choquinhos nas mãos. É só um comentário mesmo. E aí a gente tem a terceira pergunta da Tati. O que eu pensei nessa pergunta, seu Vandir, é assim, falando sobre os estudos, então muitas ou todas as doenças existentes na Terra são por causa do eletromagnetismo negativo. Eu sei que tem doenças que são kármicas, mas assim, quer dizer que se a gente fosse evoluído, não teria doença, não seria essa... Vamos dizer que uma pessoa ela pegou o Covid e tem uma carga eletromagnética a 70%. Ela morre. Ele devora. Está entendendo? Vamos dizer que se essa carga fosse positiva, ele só seria assintomático. Então, isso quer dizer que o Covid ainda vai matar milhões de pessoas no mundo inteiro. Porque a maioria das pessoas tem essa carga através do estresse, através do ódio, através de tudo. Então, nós estamos vivendo uma questão de moralização energética, né? E essa moralização energética é muito séria.
Então, os que são mais equilibrados estão resistindo, né? Os que são desequilibrados estão partindo. Então, é como se a natureza agora dissesse, olha, a natureza agora é fluídica, entendeu? E vocês vão ter que se adaptar ao que nós queremos. É isso que está acontecendo. Se nós não tivéssemos eletromagnetismo negativo, nós não teríamos doença realmente, nem muito menos dores, viu? Obrigada, Silvandir. Eu acho que a gente terminou nossas perguntas. Ah, eu lembrei o que é outra coisa que o doutor Cristiano contou dele. Segura aí esse comentário, já para a gente poder terminar a nossa Tá noite bom. com uma boa risada. Eu vou fazer uma Essa é boa. pergunta a respeito do que a doutora Cristina trouxe dentro do eletrodo de bulbo, Silvandir, porque eu acho que a gente ainda não adentrou, não sei se vai ter uma aula só específica para isso, mas o eletrodo de bulbo, ele não é o tipo de eletrodo em que você, ao aplicar, você sente os pequenos choquezinhos elétricos ou a sucção do magnetismo que esteja naquela região. Eu posso dizer que eu já senti, porém quando eu senti, eu estava no período noturno, deitado, eu tinha colocado no baço e eu senti ali uma absorção, né? Então, ocorrendo. Mas aí eu me pergunto, quando é que a gente sabe quando o eletrodo de bulbo ele passou, foi para o beleléu, não funciona mais, não é? Ou ele ainda está funcionando, ainda está receptivo a captar o eletrodo de bulbo? Qual é a higienização que a gente deve fazer, não é, com relação a ele? Os eletrodos que vocês vão usar, como nós usamos aqui, a maioria deles são plastificados, né? Porque o líquidozinho dele é meio complicado quando pega na pele, então tem que ser plastificado. E além da plastificação, para o plástico não causar irritabilidade na pele, a gente isola ele no algodão. Então, esse eletrodo, se você tiver um aparelhozinho, que eu esqueci o nome dele, o eletrodo é 3,5 volt. Então, se você colocar num aparelhozinho, você vai saber se o eletrodo de bulbo está carregado ou não. Se ele tiver com 2 volts, ele está carregado. Quando ele passa de 3,5, é quando ele estoura. Para a gente entender a potencialidade do eletromagnetismo, como ele é perigoso, está entendendo? Se ele estoura no eletrodo, segundo a neurologia, o nosso sistema nervoso central, a voltagem é 0,1. Olha só. Então, por isso que nós temos aí uma grande quantidade de AVC no mundo inteiro, porque isso altera para 1 volt, uma vez e monte. Sim, entendeu? sim. Então, esse é o grande problema disso tudo. Então, o que é que nós observamos aí? É preciso que as pessoas elas tomem consciência disso, para que a gente possa entender que o eletromagnetismo no mundo, né, ele é uma bomba atômica, entendeu? Sim. Para explodir a qualquer momento dentro da sociedade. Silvandir, uma dúvida. Quando a gente não tem o eletrodo de bulbo e a gente recebe uma ação ali no timo, né, tentando buscar ali até mesmo entrar no processo de hipnose, alguma coisa assim, não é? Quando a gente passa por esse processo, eu já aconteci de fazer isso. Eu peguei um eletrodo normal, né, coloquei no timo, botei o durex e ele bloqueou, né? Existe alguma contraindicação contra isso? Deu para ouvir tua pergunta, não, que o teu áudio baixou de vez. Eita, foi? Peraí. Tá me ouvindo ainda, não? Bem baixo. Vocês estão me ouvindo, meninas? Então, eu tô achando que o seu Vandir abaixou. Acho que foi o senhor, então, seu Vandir. Uma ligação que eu recebi aqui, o áudio baixou. O áudio eu vou entender. Tá, eu vou falar alto. Ó, teve uma certa vez que eu precisava do eletrodo de bulbo, estava tendo uma ação ali no timo, e eu não tinha. E o que eu peguei? Eu peguei um eletrodo normal, de uma pilha mesmo normal, botei ali no timo e botei o durex. Tem alguma contraindicação contra isso? Geralmente, o eletrodo no timo eu uso mais em multidões, né? Onde tem muitos aglomerados de pessoas.
Porque quando a carga pega nos plexos, ele distribui. Sim. Essa distribuição ela é muito interessante, porque aí o eletrodo segura aquela carga. E quando a gente coloca um eletrodo, muitas vezes, né, no bulbo, para enfrentar multidões sem orientação médica, esse eletrodo pode estourar. O risco é esse. Deixa eu ver se eu aumento aqui meu volume. Tá bom. Samila, vamos voltar ali para a tua perguntinha, querida? Agora vai ter que falar um pouco alto aí. Quando acontece assim, seu Vandir, tem que desligar e ligar de novo, porque normalmente às vezes acontece com o meu também. Porque a questão do limite de absorção do eletromagnetismo com os eletrodos, ela é muito séria, né? Porque a gente tem que entender que, às vezes, você está usando e os familiares inteiros precisam usar. E, às vezes, eles não querem usar. Então, você se torna ali uma sobrecarga eletromagnética muito grande sobre você. Seu Vandir, eu acho que a Samila estava falando do seu celular, que tem que desligar e ligar de novo. O senhor pareceu a minha tia, agora de 97 anos, que a gente falou uma coisa, ela entende outra. Eu estou ouvindo bem distante aqui. Ai, que bom, não tem nada não. Samila, eu estou ouvindo distante. faça a sua pergunta, meu anjo. Vê se fala mais alto para o senhor Vandir escutar. Você está em mute aí, viu, filha? Você vai ter que tirar de mute primeiro. Já aumentei o volume aqui, misericórdia. Tá todo mundo doido. Seu Vandir, com relação ao transplante de órgãos, da aula passada, falou muito para saber de quem veio, quem foi o doador, se a pessoa está viva, se não está viva, quem morreu, se autorizou a doação do órgão, né? Tem todas essas questões. Eu tenho uma amiga aqui que ela fez um transplante de rim, e só que não funcionou, né? Não deu certo. E ela está aguardando de novo fazer um outro transplante. Aqui na Austrália tem um programa que, se alguém faz, por exemplo, mesmo eu não sendo compatível com ela, eu poderia fazer a doação de um rim, né? Porque aí eles iriam buscar um rim compatível com o dela para faz tipo uma troca. Então, veja só. Eu A comecei questão aí... a conversar um pouco com ela sobre isso, e foi bem quando eu estava ouvindo a aula, né? Com relação a... A internet de Samula caiu. Ai, meu Deus. Podemos dar uma explicação aí, Samula. Com transplante e eletromagnetismo. Então, se por acaso, né, essa pessoa recebe um transplante de uma pessoa que odiava muito, entendendo? Então, existe muito eletromagnetismo naquele órgão. E quando aquela pessoa recebe, né, o perispírito dela não recepciona bem aquilo ali. É como um corpo estranho. Tenta expulsar de qualquer forma. Por isso que é um estado aí de rejeição. Então, os transplantes que a gente observa que dá mais certo seriam de pessoas que têm uma certa evolução. Aquelas que partiram, né, e que doaram seus órgãos espontaneamente, entendeu? Mas aquelas que guardavam rancores, geralmente é a rejeição imediata. Sim, e para quem está vivo, né? Porque A internet de Samula caiu. não necessariamente precisa, funciona da mesma forma. Samila, tá cortando sua ligação, querida. Está cortando. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá, desliguei o vídeo.
E quando, por exemplo, o rim, porque o rim pode vir de alguém que seja vivo, É transplante de também pessoas. funciona da. Sim. Veja só, a gente tem duas ocasiões aí: o transplante de desencarnado, carga eletromagnética que ele deixou naquele órgão, e também a não autorização dele, já é complicado, né? Quando é de uma pessoa viva, então nós temos que entender uma coisa, né? A condição espiritual dessa pessoa. Se for compatível com a outra que vai receber o transplante, vai dar tudo certo, né? Então, se essa condição espiritual é incompatível, vai haver rejeição. Então, eu comecei a conversar um pouco, a falar um pouco dessas coisas com ela, e ela falou assim, Samela, se você precisasse de um rim, você deixaria de receber um rim de... Porque normalmente você não tem essas informações, né? Normalmente é tudo muito secreto, né? Essa questão da onde vem, de quem vem. Então você não tem acesso a isso, né, seu Vandir? E ela falou assim: você deixaria? Porque assim, você está precisando do rim. Qualquer um que vier, tipo, é lucro, né? Como ela disse. Daí eu fiquei pensando tanto nisso, é bem complexo, né? Ela falou, realmente, né? Ela me perguntou, eu falei, realmente, não é duro, né? Se aparecer o rim, você quer o rim, né? Você não vai pensar em todas essas outras coisas. Mas a medicina do futuro, baseado no estudo das energias fluídicas, eles vão alcançar e vai ter aparelho no futuro para dizer assim, olha, esse rins aqui é incompatível fluidicamente com o seu, né? Por enquanto nós não temos, mas vamos chegar lá, viu? Senhor Jesus, que tua luz nos forneça, Senhor, a paz e venha distribuir para todos os necessitados. Que todos que estão nesse projeto, Senhor, sejam protegidos por ti e por teus mensageiros espirituais. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo.